Mas, mas o importante é que as pessoas tenham o seu dinheiro na conta, que o Rodrigo fez render muito e que dure para a vida toda, né? Isso que é importante aí. Obrigado, Rodrigo, uma explicação muito boa. Demonstra aí como isso está sendo colocado e administrado na Fundação Libertas, que é o nosso objetivo aqui. Administrar os planos de previdência e de saúde de forma que atende a todos vocês que fazem parte desses planos. É importante, não sei se vocês conseguiram dar uma olhada no relatório de informações anuais que é colocado no site da Fundação Libertas. Lá tem todas essas informações detalhadas. Aqui a gente traz um resumo, pela questão de tempo, e também para não encher muito aí a questão de vocês aí em relação a essas informações. Mas aqui temos um painel de como a Fundação está composta em relação à sua participação nos planos previdenciários, considerando aí as patrocinadoras e o plano instituído. Hoje a gente tem um total aí de 21 mil participantes, né, que envolve aí os ativos e os assistidos, distribuídos aí entre pensionistas, 4,21%, aposentados, 21,71%, e ativos ainda em fase de contribuição, 74%. Então, mais aí de que em torno de 26% já estão recebendo o benefício. Em termos de patrocinadoras, a gente tem aí a Codenge, que tem em torno de 0,92% da população, Coab Minas, 0,84% de representatividade na população total, a Copasa, com 67% na população total, a Libertas com 0,83%, os funcionários da Libertas, a MGS com 22%, Prodenge 5,81%, e os instituídos já estão aí com 1,86%. Falando em arrecadação, né, uma parte que fica dentro lá da gestão previdencial, que cuida das contribuições que vão ser alocadas aí nas contas individuais, nos planos de contribuição definida, e em relação aos planos BDs, para a formação do custo e a geração do benefício quando eles atingem aí as carências e venham solicitar esse benefício. Comparado lá com a primeira página trazida aqui pelo Lucas, a gente identifica que nessa tabela a gente tem uma outra informação adicional aí, que é a portabilidade, né? Que é o dinheiro de participantes que vêm de outros planos que trazem para dentro da Fundação Libertas, ou que modifica, sai de um plano de contribuição definida patrocinado para o plano de instituído, que ele vai ter aí a possibilidade e as formas mais flexíveis de participação no plano. Então, aí, olhando aí a questão de contribuição, a gente teve um grande avanço aí, né, de 2021 para 2022. Os patrocinados, os planos de contribuição definida, entre as contribuições dos participantes e mais as das patrocinadoras, teve um avanço aí de 18% a mais de dinheiro colocado aí para sua aposentadoria. Isso vai gerar um benefício bem maior lá no futuro. O Você Prev aí, em relação às contribuições individuais que eles fazem, aumentou 0,2%, e em relação às portabilidades, que é o dinheiro que vem dos outros planos, de 2 milhões entraram para a Fundação Libertas 21.687.000. E um total aí na arrecadação das contribuições do plano CD, 33% de aumento no volume total no ano. Em relação aos planos de benefícios definidos, lembrando que esses planos eles estão hoje fechados, né? Eles não entram mais ninguém, não é possível fazer adesão nova para esses planos. Você tem aí um aumento dos planos BD fechados de 727 para 910, 25%. Os planos saudados, que é as contribuições extraordinárias de equacionamento, eles aumentaram aí o valor de 3.766 para 5.842. Esse aumento é mais em função das próprias patrocinadoras, Copasa e Prodenge, que eles aumentaram em função aí do pagamento único
que foi um avanço aí que as patrocinadoras conseguiram em relação aos planos fazer aí esse aporte, e isso ajuda em muito. Em relação aos benefícios, os 101 milhões aí em 2022 dos planos CD, mais 110 milhões, que é os benefícios continuados aí, dá os 111 milhões. Daí temos aí o total no ano, 259 milhões, que foram pagos dos planos de CD, e os planos BD pagaram 113 milhões, considerando aí pagamentos únicos, a portabilidade, resgates e além dos benefícios continuados, que é o primeiro item em benefício mensal. Um aumento aí de pagamentos que a Fundação fez e processou durante o ano de 2022 de 61%. As concessões, principalmente a questão do PDVI e do plano Copasa, isso dava mensalmente mais de que 100 concessões por mês. E esse ano também a gente vai ter um novo PDVI, já foi encerrado aí em maio, né? 736 pessoas aderiram no novo PDVI, embora as características dessas pessoas são bem diferentes das do ano passado. Olhando para a questão atuarial dos planos, a gente tem aí o plano Copasa RP1, tinha 71 milhões em patrimônio, as provisões matemáticas 65 milhões e tem um superávit de 5.853 em dezembro de 2022. Então o RP1 fecha com o ano de 2022 superavitário e, conforme a legislação, ele é registrado lá em reserva de contingência. O plano Coab Saudado, um patrimônio de 666 milhões, 60 milhões de provisões matemáticas, um superávit de 5.478. No MGS Saudado, um patrimônio de 12.104, 8.407 em relação às provisões e um superávit de 3.698. Uma parte desse superávit é registrado em reserva de contingência e uma outra parte que já está destinado à reversão desses valores como para os participantes e assistidos e a patrocinadora. No Copasa Saudado, patrimônio de 1.170 milhões, 1.250 em provisões e um déficit técnico atuarial de 80 milhões. Esse déficit, considerando o limite estabelecido pela legislação de 76, há uma necessidade que em 2023 será feito um plano de equacionamento que inicia novas contribuições em abril de 2024. Prudenge RP5-2, este plano também neste ano deu um déficit em função da constituição de reservas previdenciárias em relação a esse plano. Então ele deu um déficit de 1.133.000, considerando o limite tem que ser feito o equacionamento de 427 mil em 2023 para início de 2024. Prudenge Saudado, neste ano, ele ficou com déficit de 7.127.000, mas existe o limite conforme a legislação e não há necessidade de fazer equacionamento em 2023 para 2024 das contribuições. Olhando os planos de contribuição definida, todos esses planos estão em equilíbrio técnico em face da condição regulamentar desses planos, não tem benefício de risco que envolve cálculo atuarial, apenas os saldos das contas que são somadas. Então, comparando em 2021 para 2022, o único plano que teve um pequeno decréscimo de 1.740 para 1.713 milhões é o novo plano Copasa, em face do PDVI do ano passado, que houve resgates e novos inícios de benefícios naquele ano. Então há uma saída maior aí de pagamentos de benefícios, como mostrado na tela anterior. O Prudenge, ele aumentou de 476 para 497 milhões, o MGS Prev de 59 para 61 milhões, o CDPrev de 53 milhões para 54 e o Codemig Prev de 44 para 46 milhões. Coab Prev de 18 milhões para 20 milhões de reais. E olhando aí o Você Prev, destinado a todas as pessoas, a família
libertas, né, envolvendo aí todas as pessoas que são participantes dos planos patrocinados, podem indicar novos participantes para este plano. A gente teve aí um crescimento significativo no patrimônio de 5.351.000 para 27 milhões. Aqui, esse aumento maior é devido às portabilidades, né? Quanto a participantes, em números, temos 374 participantes ativos, 14 aposentados e 4 pensionistas. Em termos de contribuição, valores médio de contribuição, em 2021 ela estava de R$ 163 e a contribuição média em 2022, R$ 222 por cada participante. Em relação à questão da saúde, gestão da saúde, colocado aí o número de beneficiários, aqui a gente chama de beneficiários, que envolve as pessoas titulares e os dependentes. Nós finalizamos o exercício 2022 com 6.686 participantes, comparado com 2021, que era 7.115, uma redução de 6%. Maior redução aí está em relação ao Minas Caixa, que é uma população mais idosa, os dependentes também são com idade mais avançada, e termina aí a dependência aos 24 anos, da mesma forma que a Fundação Libertas reduz aí basicamente a questão dos dependentes, e a Prodenge também. Como não teve novos concursos na Prodenge, então tende aí se manter mais ou menos estável o número de participantes. Analisando a questão de gestão do plano de saúde, a gente identifica aqui que 2021 comparado com 2022, a sinistralidade, que era de 73%, que foi 73% em 2021, em 2022 ela subiu um pouco para 79%, ainda dentro dos limites prudenciais. Importante dizer que 2020 e 2021, essa sinistralidade, que ela é decorrente da divisão da receita sobre a despesa assistencial, ou seja, quanto da receita assistencial é destinada para a despesa, foi menor por conta da pandemia, que existia a redução aí das cirurgias eletivas, e que em 2022, 2023, isso tem voltado mais fortemente. Então há um grande esforço aí na gestão da redução de despesas em relação em 2023 a essas despesas comparado aí também os fundos assistenciais. A gente tinha em 2021 montantes de 51 milhões distribuído entre os 3 planos. Para 2022 sobe para 60 milhões, né? Como a gente vê no anterior, as despesas são menores que as receitas, então há uma formação aí do fundo assistencial, que são destinados a cobrir meses em que as despesas são maiores do que as receitas, ou alguma eventualidade que ocorra além do patrimônio normal exigido pela ANS. Tomando aí na questão do reajuste em 2022, no Minas Caixa o reajuste ficou bem abaixo do financeiro. O financeiro gerou aí em 2022 10,78. Em 2002, o reajuste que foi em agosto foi apenas de 3,04, isso tudo com base na avaliação atuarial. Os demais planos da Prodenge e da Libertas ficaram aí apenas na questão do reajuste financeiro, conforme o regulamento dos planos. Só destacando aqui a questão da gestão que ocorreu em 2022, a questão da criação, que foi inaugurada em julho de 2022 no bairro Santa Ifigênia, né, a Clínica de Atenção Primária à Saúde, destinado aí à prevenção e à promoção da saúde a todos os beneficiários. Programas de promoção à saúde, prevenção ao câncer do intestino, que foi destinado aos beneficiários de 50 a 75 anos, foi atendido 117 pessoas. Prevenção ao câncer do colo do útero, destinado às beneficiárias entre 25 e 64 anos, 265 pessoas atendidas. Combate à diabetes, então as pessoas que têm diabetes, é dado a isenção da coparticipação dos exames de hemoglobina glicada. A gente tem identificado lá 124 pessoas que têm esses exames sem a coparticipação. E mantido aí as nossas
questões tradicionais do Outubro Rosa, Novembro Azul, Saúde Ocular e o programa Amor à Vida. Projetos que já foram citados, né, o convênio de cipricidade da CACI, acho que isso é muito importante. Por exemplo, hoje a gente tem 167 hospitais, mais ou menos, que são credenciados no estado de Minas Gerais como um todo. Considerando a CACI, isso eleva para praticamente todos os municípios que têm um hospital e que têm uma agência do Banco do Brasil, vai ter um hospital credenciado que um beneficiário possa utilizar no estado de Minas Gerais. Foi disponibilizada a carteirinha digital no site da Libertas. Isso também faz uma redução de custos administrativos em relação à questão de não ter necessidade de encaminhar papel ou plástico para as pessoas, então isso reduz. Foi instituída ali a questão do Business Intelligence, que traz estatísticas e uma análise diariamente do que vem ocorrendo durante os atendimentos, então dá uma gestão mais eficaz aí para a área. E os novos projetos aí que a gente tem para 2023, né? A abrangência geográfica das campanhas que a gente citou anteriormente para todo o estado de Minas Gerais, a implantação de novo sistema de gestão de saúde que vai trazer maior agilidade em relação aos atendimentos e a gestão da saúde como um todo, ampliação do APS, implantação do Mobile Saúde, ou seja, vai ter o programinha no celular de todos para que possam consultar a rede credenciada, tem até o mapinha para as pessoas poderem chegar até o clínico ou o médico lá para ser a rota mais rápida, outras informações que também serão disponibilizadas. E os novos planos de saúde que a gente vai estar estudando aí para as demais patrocinadoras, que a princípio a ANS, ela por ser um plano vinculado às entidades e anterior à legislação de 2001, pode ser mantido para as patrocinadoras dos planos previdenciários. Então a gente vai estudar e disponibilizar para as demais patrocinadoras ainda que não têm plano fechado de saúde. Acho que seria isso aí. Agradeço a todos terem vindo e muito obrigado.